Nós estamos iniciando mais um programa Comando da Cidade. E olha, nós vamos hoje manter aquela nossa discussão, aquele nosso quadro sobre as religiões, as diferenças e as igualdades das religiões. Nós estamos falando com todos os líderes religiosos e vamos lá no final fazer uma matéria para que você possa compreender melhor essas diferenças e também estas igualdades. Hoje nós trouxemos aqui, no plano religioso, o pai Clóvis de Xangô Aganju. Ele é presidente do SEUCAB. Daqui a pouquinho ele vai falar para nós o que é o SEUCAB. Trouxemos também aqui o nosso amigo Alexandre Paz. Ele é pastor de uma igreja evangélica e é da Igreja Batista Nacional. O meu amigo Paulo Rogério Leites, que é secretário da FRACAB. A FRACAB, que já foi uma instituição muito forte aqui no nosso Rio Grande do Sul, todo mundo conhecia, respeitava a FRACAB, porque, afinal de contas, era através da FRACAB que se ditava todas as políticas que eram executadas nas vilas populares em nossa região. Só que, depois do orçamento participativo e de muitas modificações que nós tivemos, a FRACAB mudou. E eu quero que o Paulo hoje diga como é que está a FRACAB. E o meu amigo, escritor Jorge Martins. O Jorge, que hoje esteve fazendo uma palestra aqui na sede da ANAPS, emocionou todo mundo, porque, afinal de contas, ele, quando nasceu, foi colocado numa caixinha de sapatos. Ele escreveu um livro depois sobre isso, e apesar de todas as dificuldades que o Jorge teve, ele venceu na vida. Hoje ele é empresário, é escritor e é um homem muito respeitado em todo o Rio Grande do Sul. Vou falar com o Jorge primeiro. Jorge, boa noite para você, Jorge. Boa noite a todos os telespectadores e os demais companheiros aqui também de debate. Olha só, você falou hoje aqui que você foi colocado na caixinha de sapato, tudo isso, não? Hoje eu vim aqui... Eu vim aqui fazer um bate-papo, uma palestra aqui com o pessoal da ANAPS, e houve uma comoção muito grande aqui. Eu vim trazer para eles a minha trajetória e minha história de ex-menino de rua, que me tornei aí morando 5, 6 anos nas ruas, dormindo em cemitério, em carros abandonados, me tornei aí empresário, escritor e professor. Maravilha, maravilha. Você vai falar mais depois de tudo isso daqui. Pai Clóvis de Xangô Aganju, o que é o SEUCAB? SEUCAB-RS é o nosso Conselho Estadual da Umbanda e dos cultos afro-brasileiros do Rio Grande do Sul. Nós congregamos os sacerdotes, os religiosos, né, que representam, cada um deles representa uma casa religiosa. Digamos assim, cada sacerdote representa um terreiro, né, um centro, uma associação. Hoje não se fala mais de sociedade, né, são associações, até por causa do nosso novo Código Civil. Mas a nomenclatura correta são assim, as associações, os centros, os terreiros, os ilês, que são as casas religiosas, cada um deles tem um representante assentado no nosso conselho. Quantas casas tem aqui em Porto Alegre? Entre legitimadas e não legitimadas, Porto Alegre está com bem mais de 8.000 casas religiosas. 8.000 casas religiosas. Entre legitimadas e não legitimadas. Quantas pessoas, mais ou menos, frequentam estas 8.000 casas? Nós temos um dado estatístico feito por um antropólogo, Norton Fernandes, né, que atualmente mora no Maranhão. No estado, nós temos o levantamento mais exato do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Nós tínhamos, há poucos anos, 60.000 terreiros no estado do Rio Grande do Sul. 60.000 hoje nós calculamos que estamos mais de 70.000 terreiros. Explico assim, entre legitimados e não legitimados. Aqueles são informais, que tem uma pessoa que exerce o sacerdócio, exerce uma liderança naquela comunidade e não cria um laço legitimado de filiar alguma federação, alguma... E quantas pessoas, mais ou menos? Nós calculamos que nós estamos em 6 milhões. 6 milhões de pessoas. 6 milhões do Rio Grande do Sul. 6 milhões de pessoas. Esses não legitimados são regulares? Como? Esses não legitimados são regulares ou trabalham irregulares? Pela Constituição brasileira, nós temos praticamente esse ato aí, né? Pela Constituição brasileira, todos nós temos direito à liberdade de culto.
Então, o que nós consideramos legitimado? Aqueles que são filiados a alguma instituição coletiva federativa. Eles são reconhecidos. Aí nós somos reconhecidos. Então, esses não legitimados, nós, apesar disso, nós reconhecemos. Nós não podemos ignorar a existência deles. Nós vamos prosseguir tudo isso depois, tá? Agora, deixa eu apresentar os outros aqui. O Paulo Rogério Leites, que é secretário da FRACAB. Eu comecei falando aqui sobre a FRACAB e eu gostaria que você dissesse se é realmente assim, como é que está a FRACAB hoje? Primeiramente, cumprimentar os colegas aqui da bancada, o Luiz, os espectadores desse programa. Bom, a FRACAB, como tu mesmo disseste, ela passou um período nos tempos áureos, onde ela era a principal força política comunitária, né? E nos últimos anos, ela acabou ficando meio que defasada. A FRACAB precisou fazer uma remodelagem de si mesmo para acompanhar os novos tempos. A FRACAB ela teve participação nas lutas políticas da sua época, nos anos 60, 70, contra a ditadura militar, beneficiando ali, teve os beneficiários do BNH, né? A FRACAB trabalhou para muitos comunitários, pessoas que lutavam pela sua moradia própria. Né? Paulo, me diga uma coisa. Isso passou um pouco e ela teve que se reajustar. Existe uma vinculação partidária ou não? Não, a FRACAB ela é politicamente comunitária. Comunitária. É a política da comunidade. Né? Não tem vínculo partidário. As entidades, num determinado período, elas começaram a ter vínculos partidários e isto eu acredito que serviu para enfraquecer estas instituições. Mas a FRACAB você acha que não? Na verdade, assim, tu não tem como fugir de entes políticos. Todos nós somos políticos de alguma forma, participamos de alguma força. Mas a entidade em si, ela não tem sigla partidária. Hoje a gente tem no nosso corpo de diretores, nos nossos associados, inúmeras pessoas de inúmeros partidos que compõem junto, conglomerando junto para a comunidade mesmo. Né? Maravilha, maravilha. Olha só, eu queria que você, no decorrer do programa depois, dissesse as atividades da FRACAB, o que vocês vêm fazendo e quais são os planos para voltar a fazer com que a FRACAB volte a ser aquilo que já foi no passado, tá bem? Perfeitamente. Tá legal. Olha só, Alexandre Paz, que é da Igreja Batista Nacional. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Luiz Braz. Boa noite a todos, amigos aqui, colegas. Boa noite aos telespectadores. Os batistas hoje, o que é a diferença do Batista e Igreja Batista Nacional? Porque qual que é a outra que tem? Não é nacional? Sim. Existem as convenções, né? A Batista Nacional é uma convenção. Existem, por exemplo, metodistas, presbiterianos, luteranos, os católicos. São igrejas cristãs, porém, elas têm uma diferença doutrinária em alguns aspectos. Ou seja, tem uma revelação, tem um entendimento e alguns aspectos que se diferem em relação à palavra de Deus. Então, por isso, aqueles que se assemelham mais doutrinariamente acabam também caminhando na mesma direção e perspectiva. Olha só, eu vou fazer agora aqui um teste contigo e depois eu vou somar com o que o Pai Clóvis disse, tá? Ok. Olha só, quantas igrejas evangélicas tem hoje no Rio Grande do Sul? Olha, eu não saberia te dizer os dados precisos, tá? Sim. Eu sei que a população cristã hoje no planeta, ela já está beirando 1/3 do planeta. E falando de cristãos, englobando a todos, né? Todos cristãos. As igrejas pentecostais também. Sim, todas elas. E a nível de Brasil, nós temos assim saiu uma reportagem, eu não me lembro qual veículo, recentemente, dizendo que até 2020, provavelmente mais de 50% da população seria cristã ou evangélica, ou dentro dessas linhas do cristianismo. Mais de 50%. Mais de 50%. Então, não saberia te dizer, até porque não tenho os dados comigo agora, quantas igrejas tem pontualmente no Rio Grande do Sul, ou em Porto Alegre, não saberia te dizer. Nem da IBN você sabe? Nem da IBN. Nem da IBN. IBN. Não me atenho muito a esses números. Não, né? Não. Mas o que você nota, Alexandre? Eu conheço você de algum tempo e sei que lá na tua igreja vocês estão crescendo em número de fiéis. Sim. O que você está observando? Esse crescimento é uma tendência dele continuar?
Ele está estagnado agora? Ele tem sido crescente. Ele tem sido crescente. Ele tem sido crescente por quê? Porque há uma palavra bíblica que diz: ide pregar o evangelho. Então, quando a gente prega o evangelho ele cai nos corações como uma palavra revelada de mudança, de transformação, porque a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Uhum. Então, quando a gente prega o evangelho, as pessoas recebem esse evangelho e as suas vidas são transformadas. Sim. Então, nós não precisamos agir no convencimento humano quando nós temos testemunhos reais de transformação de vida. Sim. Olha só, você e o Pai Clóvis aqui, e eu peço que, por favor, os meus amigos agora que estão lá gravando, que possam realmente pegar esse pedacinho agora aqui, porque nós vamos trabalhar tudo isso que nós estamos fazendo com as religiões e vamos depois fazer uma grande matéria, não é, sobre diferenças e igualdades entre religiões. Okay. Olha só, são 5 perguntas que eu tenho aqui e depois aí nós podemos conversar sobre todas as outras coisas, tá? Vamos lá. Mas eu começo aqui com o Pai Clóvis aqui. Pai Clóvis, o que é ser umbandista? Nós ouvimos agora a palavra do nosso irmão. A Umbanda, na essência, ela é cristã. Ela tem origem cristã. A Umbanda nasceu na vertente cristã da Federação Espírita de Niterói, no Rio de Janeiro. E a Umbanda foi praticamente um cisma dentro da ritualística kardecista, digamos assim, né? Nós sabemos que os kardecistas eles se dividem entre os cristãos e os apenas cientistas, né? Alguns estão até chamados de cientifistas, né? Pela nomenclatura deles. E a Umbanda surgiu de um cisma dentro da Federação Espírita de Niterói, no Rio de Janeiro, em função do elitismo predominante na época. Vamos fazer uma mentalização e retornar a 1908. Né? 1908. Eu pediria que a gente fosse nas respostas, no máximo ali 2 minutinhos, tá? Perfeito, para que a gente possa... perfeito. Uhum. Então, assim, 1908, o que pregava o espiritismo da época? Espírito de luz era apenas Marechal Mascarenhas de Moraes, Doutor Bezerra de Menezes. Significava que... Só os importantes. Soldado, exato. Quem não fosse douto não era espírito de luz. Então, assim, auxiliar de enfermagem, operário, motorista, empregado doméstico, não teria espírito de luz. Apresentador de programa, então nem existia, né? Negro e índio não frequentavam o kardecismo na época. Tá. E a Umbanda veio para isso, para congregar os excluídos. Uhum. A Umbanda, na sua essência, era cristã, ela batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e veio para congregar os excluídos. Então, olha só, para o Alexandre, o que é ser evangélico? 2 minutinhos. Evangélico, vamos lá. Evangélico é aquele ou aquela pessoa que recebe na sua vida o Evangelho, né? A Bíblia diz que todo aquele que reconhece a Jesus Cristo como o Messias, o Salvador, então ele é feito filho de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, né? Então, os cristãos, toda a fundamentação de fé vem da Bíblia. Então, nas minhas respostas aqui, eu sempre vou acabar citando a Bíblia, que é a nossa carta máxima, né? Aquilo que a palavra nos ensina, nos deixa como fé, como confissão de fé, é aquilo que nós vamos sempre proferir e usar como base para isso. Ok? Maravilha. Pai Clóvis, de onde viemos e para onde vamos após a morte? De acordo com a Umbanda. Sim. A nossa vertente tradicional de matriz africana, né? Nós já temos uma história no planeta de 10.073 anos. Nós nos baseamos na palavra, pela oralidade, nos baseamos na palavra dos nossos ancestrais. Tá? Então, nós acreditamos que nós viemos de um todo, de Olorum, criador do Aie e do Orum, né? Do visível e do invisível, do espiritual e do material. Nós acreditamos que dele nós viemos e para ele nós vamos retornar. Nós viemos através da evolução. Viemos do Olorum, que seria o Deus. Seria a nomenclatura para o nosso Deus. Deus. Criador de tudo e de todos. Do Aie e do Orum. O Aie seria o material da terra e o Orum é o espiritual
o invisível. Olorum, então, é Deus. É o nosso Deus. É o Deus. Olorum é o Deus. Na nossa língua, é o mesmo Deus que nós nos reportamos em todas as tradições religiosas, mas na tradução da tradição iorubá, é Deus. É Deus. É Deus. Para os evangélicos, de onde viemos e para onde... para onde vamos após a morte? Nós vamos para a eternidade. Nós estamos em constante evolução, através das várias reencarnações. Por isso que nós louvamos e nós respeitamos a ancestralidade. Para os evangélicos, de onde viemos e para onde vamos após a morte? Para os evangélicos, nós cremos no criacionismo de Deus. Nós cremos que Deus fez Adão a partir do pó da terra, e as gerações vieram a partir dele, então, mas também sabemos que a partir do momento que recebemos a redenção através de Cristo em nossas vidas, nós nos tornamos nova criatura, e a Bíblia diz que cabe ao homem nascer e morrer uma vez só, e depois vem a eternidade. Então, quando terminar esta vida, dentro do entendimento que nós temos através da palavra de Deus, nós iremos para a eternidade. Terceira pergunta: quem é Deus? Deus para nós é o tudo, né? É o total, é o criador de tudo e de todos, e seria assim, o nosso... Uma vez me perguntaram uma palavra para traduzir Deus. Essa palavra seria coesão. Deus é coeso, né? Por que nós não estamos aqui voando através do espaço? Porque nós temos uma força da energia, a força da gravidade, que nos aproxima, nos puxa para o interior da Terra. Então, assim, é uma energia que nós sabemos que existe, nós não enxergamos, mas nós sabemos que ela existe. Então, Deus para nós é o tudo, é a eternidade, é o incriado também, né? E criador de tudo e de todos. É o criador de tudo. Para os evangélicos, quem é Deus? Fica muito difícil, em 2 minutos, nós tentarmos definir o que é Deus. Mas essa pergunta foi feita na Bíblia. Moisés perguntou para Deus, quando Deus mandou ele retirar o povo do Egito, ir diante do faraó, e ele disse assim: mas quando eles me perguntarem qual é o teu nome, quem tu és? E Deus respondeu para Moisés: eu sou o grande eu sou. E a transliteração desse nome, que hoje nós conhecemos como Yahvé, traduzido na letra IHVH, significa exatamente isso. A pronúncia correta a humanidade perdeu. Mas nós transliteramos por Yahvé aquilo que é o grande eu sou. Então, ele é o Criador, ele está acima de todas as coisas. E o poder dele é infinito, é imensurável. Então, existem várias definições que eu posso atribuir como, digamos assim, atributos de Deus. Mas definir quem ele é fica muito difícil em 2 minutos. Muito bem, muito bom. Muito abrangente essa colocação. Deus é uma verdade. É uma verdade. É uma verdade que existe entre nós. Jesus disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o Criador de tudo. Né? Quarta pergunta agora para os religiosos. Existe reencarnação e como ela se dá? Nós não podemos entender a magnanimidade, a beleza, a bondade divina, a não ser através da reencarnação. Impossível para nosso entendimento aceitarmos uma única oportunidade de habitar e de evoluir. Nós estamos em constante evolução através das várias encarnações. Nós não conseguimos entender, com respeito às demais tradições religiosas, às demais filosofias, que não haja reencarnação. É apenas através da reencarnação que nós evoluímos, nós depuramos. E somos individualidades na encarnação? Somos individualidades. Nós permanecemos individuais. Nós somos uma centelha de luz, e eu sempre digo que nós temos o compromisso de iluminar o mundo, não sendo iluminados, nós temos o compromisso de sermos luminosos através da palavra de Olorum. Então, o mesmo ser que foi criado é aquele que evoluiu e que está chegando lá mais próximo de Deus. Por isso que nós também temos o poder de criar. Tá bem. Deus deu Por isso que aqui é uma passagem, né? Exato. De evolução. De evolução. De crescimento e desenvolvimento. Nós viemos dessa escola, vamos aprender e vamos retornar ao nosso todo maior. Nosso aperfeiçoamento espiritual. Através da evolução. Para os evangélicos, existe reencarnação e como ela se dá? Definitivamente não. Por quê? Porque
Para eu ser um cristão, a premissa básica é eu acreditar na palavra de Deus, que nós consideramos a Bíblia sagrada como a palavra de Deus. E a Bíblia é clara quanto a este quesito, que é o seguinte: cabe ao homem nascer, viver a sua vida e morrer uma vez só, e depois disso vem a vida eterna. Então, essas questões, analisando pela ótica bíblica, eu preciso tomar uma decisão. Ou eu acredito na palavra 100%, na palavra de Deus, que eu considero a Bíblia, ou eu fico questionando pontos, e nós aprendemos e decidimos crer em toda a palavra. Então, é isso que a palavra nos diz. Não são os evangélicos, é a Bíblia que diz. Que não existe reencarnação. Não existe. Que não existe. Pai, concordamos com essa colocação. Nós temos que apenas nos ater a um detalhe muito específico assim, ó. Nós sabemos que as religiões, todas as nossas tradições, inclusive a nossa, tanto a Umbanda quanto os cultos de matriz africana, são criados pelo homem, né? A religiosidade é do homem, é do ser humano. A Bíblia foi escrita por homens, por seres humanos, inspirados por divindades, inspirados por bons espíritos, mas foi escrito por homem. Então, o que é que nós temos de entendimento? Eu levo isso ao nosso grupo de diálogo interreligioso de Porto Alegre, que congrega 12 religiões, de que a religião é do homem, a espiritualidade é que é divina. Olha, então, continuando, Alexandre, não existe reencarnação para os evangélicos, não existe. Não existe. Na Bíblia não existe isso. Não existe. Então, como que acontece? Então, nós viemos de Deus, chegamos aqui, e aí, como é que acontece a sequência de tudo? Bom, também em 2 minutos nós não vamos poder entender toda a escatologia que seria aquilo que virá após o fim, ok? Mas assim, lembra daqueles 2 que estavam ali ao lado de Cristo na cruz? E Jesus olha para um e diz assim, ó, ainda hoje, ele pediu misericórdia, e Jesus falou para ele, ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Nós cremos que depois dessa vida nós vamos para o paraíso, mas este ainda não é o processo final, ainda existem outros processos. Nós cremos que Cristo é o Messias, é o Rei, que virá governar sobre esta terra durante 1000 anos. Tudo isso está descrito nas profecias bíblicas, na profecia de Apocalipse. Sim, Alexandre, e o outro, coitadinho, vai pro fogo do inferno. Aqueles que rejeitarem não são filhos da luz. Não, eu estou dizendo assim, você falou dos 2 que estão ao lado de Cristo, né? Na cruz. Exatamente, há 2 caminhos. Um vai para o... Aquele que recebe o Filho como Messias ou Salvador, recebe a redenção. Isso é a Bíblia que ensina. E esse, sim, vai para o paraíso. Aquele que não recebe a Cristo como Messias, este então é destituído da glória de Deus e vai sim para aquilo que é chamado de inferno. Que todo mundo conhece. Definitivo esse inferno e esse paraíso são definitivos? Haverá ainda depois um juízo final, né? Por causa do perdão, né? Oi? Perdão? Haverá um juízo, que o justo juiz lá no final de todas as coisas haverá um julgamento, ok? Certo. Mas aí não há tempo para nós evoluir nessas olha só, eu quero explicar para os telespectadores, eu não estou colocando aqui a opinião minha, tá? Eu estou só fazendo as perguntas e dúvidas que... e gostaria também de dizer surgir, que eu também aqui não estou colocando a minha, eu estou só reportando o que a Bíblia diz. Não, porque... Eu sou um perguntador. Abre espaço para reflexão, né, Braz? Abre espaço para reflexão. Claro. É o que nós queremos. É o que nós pensarmos. Queremos. E a quinta pergunta agora, não é, para nós encerrarmos esse nosso ciclo aqui, e depois a gente pode conversar de outras coisas. A Umbanda guarda alguma semelhança com outra religião? Como havíamos explicado no início, a Umbanda ela é congregadora na sua essência, né? Ela é monoteísta também, assim como as religiões de matriz africana também são monoteístas. Inclusive, há um desconhecimento generalizado sobre isso, que eles consideram que as religiões de matriz africana são politeístas, né? Teriam vários deuses. Não, os nossos orixás não são deuses. Nossos orixás são espíritos ascensionados, são manifestações que se fazem através dos diversos reinos da natureza, né? Nós temos o Xangô, que é ligado ao trovão, nós temos a Iemanjá, que é ligada à água do mar, nós temos, então, a cada um, por exemplo, a Iemanjá, para nós,
representa o pensamento, a reflexão. Veja bem, o líquido do nosso cérebro também sofre a influência das marés, das alternações, das alternâncias, né, do movimento das águas do mar. Então, assim, o que é na essência para nós? Deus é um só. Os orixás são as manifestações desse Deus. Nós ainda não escrevemos a nossa Bíblia. Nós nos reportamos sempre a nossa tradição da tradução oral. Nós nos baseamos na oralidade. A Umbanda seria a religião de matriz africana, seria o link entre o místico e o natural, a natureza e o misticismo andando lado a lado, uma influência uma da outra? É que essa palavra misticismo ficou muito ligada ao não existente, né? É uma coisa, ela é mística, ela não existe, né? Ficou muito nisso aqui. Então, assim, o que a Umbanda faz? Ela congregou, né? O místico não se explica, né? Praticamente. Exato, ele não se explica. Às vezes a nossa tradição de dogma, como diz os cristãos, principalmente os cristãos católicos, que dogmas são verdades que não se discutem. Né? Nós não entendemos verdade que não se discute. Nós discutimos tudo, sim. Discute tudo, claro que sim. Claro. Era só? Não, uma coisa que nós queremos colocar sobre há um certo desagrado entre os africanistas, porque são citados pela mídia em geral as religiões de tradição monoteísta, né, que são os cristãos, os judeus e os islâmicos. Então, nós sabemos que Cristo morreu pertencendo a uma seita judaica. Nós sabemos que o judaísmo é oriundo de 12 tribos que estavam dispersas e que foram para o Egito. Cristo é descendente de um povo que se congregou, se organizou no território, no Egito, que é a África. Tiveram contato com o Egito. Então, assim, o que nós temos? Assim, a grande essência é essa. A noção de monoteísmo no planeta, até prova em contrário, nossos historiadores, nossos escritores, é da essência iorubá, do continente africano. Certo, Pai Clóvis. Bem direto, assim. Tem alguma semelhança com outra religião, com o espiritismo, com os evangélicos, com o catolicismo? Existe ou não existe? Tem total semelhança, porque nós pregamos a evolução constante, nós pregamos não o perdão do pecado, porque nós não temos essa noção de pecado, da essência de nascer com o pecado original, tem que ser batizado para renascer. Não. O nosso renascimento dá-se através das forças da natureza do nosso orixá. É ligado à natureza. Ligado à natureza. Por exemplo, quando alguém que é filho de Xangô vai para o chão, que nós dizemos, vai fazer a nossa ritualística, a nossa liturgia, ele vai salientar e destacar as características do orixá Xangô na vida da pessoa, que também recebe um novo nome. Certo. Olha só, para terminar o primeiro bloco agora, o Alexandre. Alexandre, tem alguma semelhança com outra religião? Os evangélicos? Vamos entender. Se nós pudéssemos, então, atribuir com esta expressão religião, nós teríamos que, então, chamar de cristianismo, porque nós temos a fé, a crença, né, que Jesus, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. O próprio judaísmo e nem o islamismo tem isso como o centro, né? Mas eu quero dizer para vocês que eu não considero, isso é uma opinião minha, batista uma religião, ou metodista uma religião. Porque o sentido dessa palavra religião, ela tem o sentido de religar. Quando eu falo em religião, eu estou falando em religar a Deus. Porque o homem, através do pecado, foi destituído e separado de Deus, do Criador. Agora, eu preciso de um caminho para religar. Então, quando se fala em religião, automaticamente eu penso que aquilo que Cristo fez talvez se torne suficiente, mas não é isso. Para mim, aquele que me religa a Deus é Cristo. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Certo. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. Alexandre, ainda quando a gente fala sobre religiões, eu estou falando sobre os ritos, os diversos ritos. Okay. Mesmo as religiões cristãs, né, e aqui todo mundo, na verdade, eu acredito que pertence a religiões cristãs, sim. Mas chega até Cristo, não é?
invoca Cristo, na verdade, de formas diferentes. Eu pergunto para você se os evangélicos veem alguma semelhança com outras religiões. Sim, semelhanças tem todas aquelas que professam a Cristo como o Filho de Deus. Todas as religiões. Existe muita semelhança, por exemplo, com os católicos. Existe... Você vê, por exemplo, semelhança... Está aqui com o Pai Clóvis aqui. Vê semelhança com a Umbanda? Não vejo. Ele diz que... eu respeito. Ele diz que teve uma origem, realmente, né? O povo... o primeiro, vamos dizer assim, aonde começou a aliança com os judeus foi com Abraão, mas depois então passou todo aquele tempo que o povo foi para o Egito, né? Foi lá para. Mas eu não consigo assemelhar semelhança, porque hoje nós temos vamos dizer assim, uma plataforma, algo que é a nossa base, que é a Bíblia. E eles não têm a Bíblia deles ainda. Então, isso é uma semelhança que... aliás, é uma diferença que não tem como Você vê com os católicos, sim. Com os espíritas? Mais ou menos. Eu vou dizer para vocês assim, que o que eu vejo de similaridade são aqueles que vivem a palavra. Entende? Eu quero deixar claro um negócio assim... Mas o dominador comum é uma só. Grande criador. Um grande criador do universo. Olha só, responde depois do intervalo. A diferença nossa... Eu não entendi Mas o dominador comum é um só. É o grande criador, que é Deus. Jorge, sim. Não, mas responde depois. Todos seguem. Vamos responder depois do intervalo. Ok. Tudo isso, tá? Vou fazer um pequeno intervalo comercial, chamar os meus amigos do Zafari, que vêm aqui para prestigiar o nosso programa Comando da Cidade, e voltamos já com a sequência do programa de hoje. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas. Eu te amo, vovó. Venceu resistências. Eu te amo, pai. E conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante, que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo. Programa Comando da Cidade, hoje um papo sobre religiões, mas é claro que não só as religiões tomam conta do nosso programa hoje. Eu tenho aqui o meu amigo Jorge, que também já interviu aqui hoje. Ele fez uma palestra aqui hoje, antes de começarmos o nosso programa, ele fez uma palestra para todos os funcionários da ANAPS, pôs todo mundo para chorar. Por que o pessoal chora quando te ouve, Jorge? Porque o teu passado realmente é um passado de exemplo para as pessoas que, às vezes, se sentem enfraquecidas e com medo de dar o próximo passo, e você, de repente, dá exemplo para as pessoas de força e desta energia que te fez prosseguir e chegar até aqui. Eu sempre digo, muitas vezes as pessoas não se conhecem a si mesmo e gostamos e julgamos os outros, né? Nós temos um elefante dentro de nós. Se nós nos conhecermos, saber a capacidade que a gente tem, o ser humano é capaz de se transformar. E o que diferencia o ser humano do outro, isso eu levo eles a terem noção, de que diferencia um ser humano do outro não é a cor, não é onde ele está inserido, não é a situação financeira dele, mas é a vontade. E isso que me transformou. E fora isso, a minha fé também, já que estamos falando de religião, a minha fé. O que me transformou, fez eu chegar até aqui hoje, 5, 6 anos nas ruas, dormindo em cemitério e carros abandonados, eu sou uma prova viva de que o ser humano consegue se transformar. E que a vida não é um destino, a vida é um caminho. Qual é a tua religião? E nós somos o arquiteto deste caminho. Qual é a tua religião? Fui batizado católico. Católico? Católico, tá. Eu fui batizado católico. Mas eu respeito todas as religiões. Tá. Né? Olha só. E eu quero agradecer também aqui o Ponto das Cuca, que é meu colaborador nos livros, que fica aqui em Araricá. Maravilha, maravilha. E é muito bom ali mesmo. Queria fazer alguma pergunta a mais, Brás? É muito bom. Não, olha só, eu queria que a gente agora compreendesse um pouquinho mais da FRACAB. Me diz uma coisa, a FRACAB já foi aquela força toda. O que vocês estão fazendo agora? Quais são as ações no momento para poder tirar a FRACAB do anonimato e colocar a FRACAB novamente em ação? A FRACAB, após seu período eleitoral, que tem agora, nós já temos um ano de gestão
com o novo presidente, o Antônio Carlos Damasceno Lima, a FRACAB está fazendo a sua reorganização, com a regionalização, né, do Estado. Quem é o presidente? É o Antônio Carlos Lima Damasceno. Damasceno Lima. Isso. Uhum. E, na sua gestão, o projeto é fazer as regionais, fazer com que as associações e as uniões de associações se reorganizem, fazendo a sua legalização, colocando as suas atas, seus estatutos em dia, para elas voltarem a ter sua força nos municípios, nos bairros, que é onde a gente vê hoje, tem uma ideia de que não podemos depender só do poder público, do político, sigla partidária, do poder comum, né? E sim do próprio comunitário fazer a sua própria política, ele ir atrás das suas necessidades, das suas bandeiras de luta. Você acha que o orçamento participativo estragou o trabalho de vocês? Na verdade, o que a gente teve com o orçamento participativo foi uma iniciativa política interessante, mas ela também desarticulou as associações e as lideranças comunitárias, tirando o poder dela. Com o tempo, o orçamento participativo virou um instrumento de governo, e não da comunidade, não um poder que a associação de bairro tinha, que a união tinha do município. Então, a gente vê hoje a necessidade de fazer com que a associação volte a ter essa força. O trabalho de vocês é para fortalecer as entidades comunitárias, como no passado, né? Como no passado. Como no passado. Olha só, e com toda certeza eu acho que vocês estão no caminho certo, porque este também eu acredito que é o caminho para que as prefeituras, os governos, né, o Estado aqui e a União possam, na verdade, ter uma referência mais verdadeira a respeito do que acontece nos locais. A gente entende que alguns movimentos sociais eles foram cooptados por políticos, né, por partidos, e deixando, na verdade, a sociedade comunitária meio que abandonada, vendo só os seus próprios interesses. Ações agora, imediatas. Como eu estava dizendo, a nossa ação agora é fazer com que as associações se legalizem, se reorganizem, se agrupem, que elas também componham a união de seus municípios, fazendo com que isso elas fiquem fortes, dando força para a própria federação, para a própria FRACAB, e intervir junto ao poder público, aos governos, levando as necessidades da população da comunidade. Maravilha, maravilha. Olha só, Jorge, você fez uma pergunta antes para o pai Clóvis e o Alexandre, e o pastor Alexandre. Eu queria que você repetisse para que eles pudessem respondê-las. Ao meu ver, que todas as religiões, todos os segmentos religiosos, elas terminam num dominador comum, que é a crença de um grande criador, de um grande arquiteto do universo, que criou todo o universo e que mantém. Nem todas as religiões pensam assim. O budismo que nós entrevistamos... Nós também nós partilhamos dessa convicção. Nós partilhamos dessa convicção. Existe um criador de tudo, há um projeto, né, desse criador de tudo, há um projeto tal qual os cristãos dizem que a Olorum tem um projeto dele, um projeto divino para a existência de cada um de nós. Que chamamos Deus. Que é um Deus. Que é o Olorum para os humanos. Isso, apenas assim, nós temos um entendimento... nós usamos a palavra religião para a Umbanda e para as liturgias de matriz africana por uma questão de convenção, porque, na verdade, nós não somos religião, porque nós não temos nada a religar, nós nunca perdemos esse contato com o divino. O nosso contato com o divino, o nosso contato com a divindade se dá na coerência da nossa vida, no nosso dia a dia. Olha só, aqui... Nós não temos apenas na hora aqui é uma da nossa igualdade, não, é uma igualdade aqui entre os evangélicos e os umbandistas, então, porque os dois... Nós somos umbandistas. Os dois não reconhecem a palavra religião. Não, nós somos umbandistas na sessão de Umbanda, nós somos africanistas no ritual africano, na roda do batuque, quando nós louvamos nosso orixá, que a essência da nossa religiosidade é a louvação e a gratidão, o agradecimento. Mas nós nunca perdemos esse contato com o divino. Nosso contato com o divino no dia a dia, os sinais, um copo que cai, uma água que é derramada, uma criança que chora na hora imprópria, nós interpretamos como sinais da divindade. Nós temos o contato nosso, nunca se perdeu, nós nunca precisamos fazer o que se chama religar. Ok, não é que a palavra religião tenha sido abolida, não é isso. Mas é que nós procuramos entender bem qual é o entendimento dessa palavra. Então, o sentido dessa palavra para nós é religar
a Deus. E nós só podemos fazer isso através de Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus. Deixa eu só responder a pergunta dele. Nós só podemos fazer isso através de Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus. A pergunta dele foi, então quer dizer que todas as religiões levam a um Criador, vamos dizer assim, universal. Entre todas elas existe uma verdade. Ok. Mas não significa que todos temem ao mesmo Deus. Ou que seguem. Deixa eu explicar por quê. Porque assim, se você me disser que um islâmico, ele segue ao Deus de Israel, ele vai dizer que não. Não, claro. Ele vai dizer que não. Mas ele tem o Deus dele. Ele tem o Deus dele. Mas o cristianismo segue o Deus de Israel. Porque inclusive o judaísmo, tudo começou com Israel, com o chamado que Deus fez a Israel como povo de Deus, e depois veio Jesus através dessa linhagem. Alexandre, olha só aqui, porque eu quero perguntar para o pai Clóvis, que é um bandista, exatamente isso. O Alexandre fala em Deus de Israel. A Umbanda segue esse Deus de Israel, e eu pergunto mais. O cristianismo, quando nós falamos em cristianismo, estamos falando em Cristo, alguém que viveu também naquela região. A Umbanda, ela tem origem africanista. Também. Africana. Também. Pergunta, africanista e a liturgia indígena nossa, né? A exatamente. Nossa autóctone então, do Brasil. Como é que os africanos também seguem Jesus Cristo? Não, nós temos o entendimento de que a bondade divina, né, se sobrepõe ao nosso entendimento e tem um gesto de alcance para com toda a humanidade. Uma folha que cai é do plano de Deus. Tá? A água da cachoeira é do plano de Deus. O vento é do plano de Deus. Então, nós não conseguimos entender na nossa cabeça, no nosso entendimento, que Deus teria apenas um povo escolhido. Nós temos o entendimento que a espécie humana é a criação divina, e todos nós somos parte desse povo escolhido. Só uma pergunta. A questão é assim, a gente sabe que na África, a gente olha a África, geralmente as pessoas têm um entendimento errado da África. A África são vários países dentro de um continente. Várias nações. Várias nações. E todas elas com línguas diferentes e com religiões diferentes, cultos diferentes, orientações religiosas diferentes. E algumas delas muito próximas ao continente ali do Egito e outros ali, que já tem uma proximidade. Lembrando aqui um pouco do passado, quando os negros foram trazidos para o Brasil, e aqui foram tirados deles a possibilidade de exercer a sua religiosidade, inclusive pelos cristãos, né, que nessa época não usavam essa questão da escravidão a seu favor. E não nos permitiam, cristãos ou não, a deixarem os negros trazidos da África exercer sua religiosidade. Eles simplesmente se ausentaram desse debate. Ou justificaram com a Bíblia a escravidão. Né? Deus é Deus de todo mundo. Não é? O Alexandre fala assim, quando fala em Deus, ele fala o Deus de Israel. Que a gente entende que muitas vezes a Bíblia é usada de acordo com os seus interesses. Nós entendemos o Deus como Deus da espécie humana. O pai Clóvis diz... Das plantas, dos animais. O Deus é geral, é de todo mundo. E o Alexandre fala Deus de Israel. Por que Deus de Israel? Porque para mim, o meu Deus, sabe, né? É o Deus de todo mundo. Mas o Deus de Israel é o Deus de todo mundo. Mas por que tem que ser Deus de Israel? Por que de Israel? Não. É o povo escolhido. Eles se dizem o povo escolhido. Nós não temos esse entendimento. Eu vou dizer por quê. Eu vou responder as duas perguntas juntas. Está tendo uma sobreposição de perguntas. Eu só para assim, por que os cristãos se ausentaram do debate da escravidão? Desculpa, não compreendi. Por que os cristãos se ausentaram do debate da escravidão na época? E usaram muito a escravidão a seu favor. Isso é nítido. Ok. Está escrito. Vamos... Por que a Bíblia, muitas vezes, ela é usada como fundamento para preceitos, para preconceitos que favoreçam as suas políticas? Ok. O homem, ele sempre vai procurar buscar o seu interesse, tá? Como um todo, né? Isso não significa que a Bíblia está errada, ok? Eu não posso
confiar aquilo que nós chamamos de Bíblia Sagrada a comportamentos com desvios do homem, né? Então, daí nós vamos cair naquela conversação que é comum, assim, mas se Deus existe mesmo, por que tem tanta desgraça no mundo, né? Isso a gente ouve falar todos os dias, como se Deus fosse o grande vilão da história. Não significa isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, por que o Deus de Israel? Vamos começar então. Por quê? Porque eles receberam a revelação, eles receberam a palavra e eles receberam a aliança, entende? Onde o primeiro hebreu começou com a aliança que Deus fez com um homem chamado Abraão. Mas isso não ficou restrito, a Bíblia também diz isso, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, nós fomos também como gentios, ou seja, que não somos hebreus, enxertados nessa oliveira que era Israel original, e também temos, então, por adoção, nos tornamos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Isso é o que a Bíblia ensina. Então, eu não conheço outra Bíblia. Mas o Deus de Israel prega o homem livre? Em que aspecto? O Alcorão não seria uma espécie de Bíblia? Mas com certeza. Em liberdade de expressão, em liberdade de agir, em liberdade de comportamento, em liberdade de princípios. Vou responder a tua pergunta. Livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no mesmo capítulo, no 36, diz o seguinte: e se o Filho vos libertar, Filho de Deus, Jesus, verdadeiramente sereis livres. Então, a fé, a palavra de Deus, ela não vem para escravizar o homem, ela vem para libertar o homem desse mundo tenebroso que nós vivemos, né? Pode ser que tenha alguns líderes, tem alguns homens que possam usar de má fé essa palavra. Eu vejo essas coisas também. Mas isso não invalida a palavra e não invalida o poder de Deus. Enquanto tem alguém fazendo alguma coisa errada, eu vejo no outro dia Deus curando pessoas, Deus tirando pessoas das drogas, Deus transformando famílias, restaurando relacionamentos e casamentos. Então, isso é inegável. Agora que tem gente ruim no meio, tem pessoas que Alexandre, têm uma conduta equivocada. Mas está faltando aqui uma definição, uma concepção da diáspora negra, né? E a diáspora judaica. Ela quando se há fala uma em diferença muito grande. de matriz africana, né? Exato. Há uma diferença muito grande. Por exemplo, assim, qual era o conceito, o que caracterizava a escravidão do povo dos hebreus, dos israelitas, das diversas tribos de Israel? Qual era a característica maior da escravidão no Egito? Escravizador. Era a não possibilidade da propriedade. Os judeus no Egito não tinham direito à propriedade. Mas não sofriam serviço, não sofriam violência, não sofriam ultraje, não sofriam humilhação, não eram espancados. Não, apenas não tinham direito à propriedade. Tanto que a Arca da Aliança, que eles falam, né, que estão falando, os escritos deles eram feitos exatamente em arca para que, no momento de uma invasão de um povo estrangeiro, alguma coisa, eles pudessem fugir levando a palavra escrita. Tá? Mas, para nós não temos essa concepção. A escravidão nossa, africana, nas Américas, foi cruel. Foi muito cruel. E muito diferente da escravidão judaica original no continente africano. Se vocês forem estudar o livro de Êxodo, por exemplo, que fala dessas questões, vocês vão ver que, naquela época, para aquele momento da humanidade, tinha a lei, né? A lei de Moisés, que não tem nada a ver com o que aconteceu no Brasil, entendeu? Inclusive, ali dentro da própria lei, tinham recursos para um dia o escravo dizer assim, agora eu não quero mais ser escravo. Mas, se por acaso ele quisesse, eu amo o meu senhor e quero ser escravo, então ele fazia lá tinha um evento que eles faziam lá que ele se tornava escravo para sempre por amor ao seu senhor. Então não tem nada a ver com isso, com essa situação que aconteceu aqui. Alexandre, olha só, em tudo isso, eu ainda quero ouvir do Pai Clóvis sobre Jesus Cristo. Ok, vamos lá. Jesus Cristo para os umbandistas. Para Umbanda. Como é que Jesus Cristo é caracterizado na Umbanda?
Como é que ele vem? A Umbanda, pela sua origem, pela sua essência cristã, ela aceita, sim. Ela tem essência cristã? E batiza. A Umbanda, o sacerdote umbandista batiza tanto crianças quanto adultos, né? O Cristo que foi crucificado? O Cristo foi crucificado. A Umbanda aceita isso aí. Aceita Cristo. É um paradoxo isso aí da nossa cultura, né? Uma coisa, um paradoxo da nossa cultura. Porque nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós batizamos crianças, batizamos adultos, que eles fazem parte, através desse ritual do batizado, eles vêm a fazer parte da comunidade nossa, vêm a comungar conosco. Quer dizer, ter uma comum união com os demais umbandistas. Pai Clóvis, a Umbanda que é professada aqui, então, no nosso país, ela é diferente da Umbanda, por exemplo, que foi trazida lá da África? Na essência, não. A Umbanda não foi trazida da África. Não foi trazida? Não. A Umbanda foi criada aqui no Brasil. Foi uma religião brasileira. Sim, religião brasileira. Como então, informação, vamos dizer assim, como convenção, chama-se religião. Ela é uma religião brasileira. É uma religião brasileira. Então, mas ela hoje ela é considerada uma religião afro? Não. Ela é de matriz africana? Ela é de matriz africana porque ela pega preceitos, né, trazidos mas nós consideramos assim, ó, só para entender. Ela pega preceitos. Eu estou entendendo a sua colocação. Ela pega preceitos da Umbanda África, e nós temos as religiões de matriz africana. Sim. Porque a Umbanda, por ser brasileira, né, pela essência dela, é da nossa cultura brasileira, ela congrega os princípios judaicos, cristãos, islamitas, né? Congrega. Certo. Ela agrega tudo isso aí e os princípios dos nossos índios aqui. Mas seus ritos... A população indígena nossa, que também era espiritualista. Eles também tinham o tupã. Eles tinham... O que é a nossa Jurema no Brasil? O que é a nossa a Jurema no Brasil? O que é Inhaçã na África? Né? Existe toda uma similitude, digamos assim, tá, entre os orixás, as características, os arquétipos, isso é muito importante nós destacar, os arquétipos, os grandes arcanos, os grandes arquétipos da raça humana, e tanto em África quanto no continente americano. Nós temos a Inhaçã e nós temos a Jurema no Brasil, que eram guerreiras, né? Que eram mulheres que destacavam pela sua... Por exemplo, assim, ó, o que é, hoje, os santos da Igreja Cristã Católica? Foram elevados à glória dos altares. Nós já fazíamos isso no continente africano há 10 mil anos, há 8 mil anos, quando surgiu o cristianismo no mundo, né? Quando nasceu o Cristo. Então, o Cristo ungido, né? Então, assim, ó, nós já tínhamos elevado Xangô à glória dos altares. Em algumas tribos africanas, essas divindades chamavam-se orixás, noutras chamavam-se inquice, noutras chamavam-se vuduns, mas a essência delas, em si, na região subsaariana, era de um Deus único, unindo. Era um grande povo Nagô, que falava Iorubá, cuja capital era Oió. Jesus Cristo tem um outro nome lá na Umbanda ou não? Ele é conectado, vamos dizer assim, ele é simbolizado com o nome de Oxalá. Oxalá. Tá? Ele é Oxalá Seria através do sincretismo, que hoje está sendo abandonado em função dos novos momentos que nós estamos vivendo, né? Porque a nossa religião hoje, oficialmente legitimada, não pode mais ser perseguida, apesar de ser ainda, né? A gente sabe que existe o preconceito racial, existe o preconceito religioso. Sim. Nós ainda temos hoje pessoas... Mesmo sendo... Por causa dos seus rituais, né? Mesmo aqui no Rio Grande do Sul, sendo 60%, 70% dos pais de santos serem brancos, né? É verdade. Ô Paulo, você é da Umbanda? Não, eu sou batizado católico. Você é batizado católico. A minha família, como brasileira, a gente passou muito tempo também frequentando casas de Umbanda. Eu me criei do lado de um terreiro, né, onde a gente era recebido, participava de festas de Cosme e Damião. Também tem pessoas na família que também têm vocações evangélicas. Então, é uma celeuma. Mas você? Eu sou católico. É católico. Eu sou católico não praticante. Eu prefiro criar meus próprios pensamentos, tenho críticas a todas as religiões, até mesmo pelo que o pastor falou, né? Porque tem seres humanos, nós, seres humanos, usamos de acordo a religião do que nos interessa. Exato. Hoje a gente tem religiões evangélicas fundamentais falando muito em nome da família, né? A família seria só dentro de um ponto de vista deles, ignorando muitos outros aspectos familiares. Olha, né? Só, que é uma agressão para nós. Eu estou no finalzinho do programa, eu tenho só 2 minutinhos, mas eu queria que o Jorge
que é escritor, Jorge, com toda a tua sensibilidade, de toda essa discussão que nós fizemos hoje aqui, qual é a dúvida que restou na tua cabeça? Minha dúvida nenhuma. Nenhuma? Não, eu só tenho uma certeza. Que todos seguem e todos acreditam na existência de um grande criador, de um grande arquiteto do universo que criou tudo. Eu sou católico, não sou católico praticante, mas acredito num ser criador, sou livre, tenho a minha crença e respeito todas as religiões. Paulo, rapidinho, porque eu tenho 2 minutos só. Minuto agora. Hoje nós qual é a dúvida? Ou nós estamos muito certos ou nós estamos muito errados. Isso é uma tremenda certeza. Só certeza. Alexandre, eu quero agradecer a todos vocês por terem vindo aqui hoje no nosso programa Comando da Cidade. Por favor, alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Cada vez mais eu tenho a certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. E, como cristão, eu decido seguir integralmente o que a Bíblia diz. Tá. Pai Clóvis, bem rapidinho. Nós desconhecemos a certeza. Nós vivemos em cima da dúvida. Nós estamos sempre questionando. A rigor, assim, rapidinho, o Rio Grande do Sul é a região do planeta onde é o maior índice de conversão religiosa, de migração religiosa. Nós criamos nossos filhos, depois eles escolhem a religião. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Até um próximo programa Comando da Cidade, se Deus quiser. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas. Eu te amo, vovó. Venceu resistências. Eu te amo, pai. E conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante, que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo.